O gênero cyberpunk é um estilo de ficção científica marcado por uma representação pessimista e distópica do futuro da humanidade, com histórias que colocam projeções de altíssima tecnologia como androides e veículos voadores, em contraste com as mais baixas condições de vida humana em sociedades decadentes, corruptas e rebeldes. Esses elementos fazem as obras do gênero cyberpunk terem uma estética muito própria, com elementos como centros urbanos caóticos, letreiros de neon noturnos e implantes cibernéticos que borram as divisões entre humanos e máquinas. Mas por mais que o cyberpunk seja muito reconhecido por esse visual maneiríssimo e super característico que ele tem, a parte mais importante desse gênero são os significados por trás dos elementos que formam esses mundos distópicos cyberpunk, porque eles projetam na ficção questionamentos realistas sobre a nossa humanidade. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a origem e as características mais marcantes do gênero cyberpunk. E eu quero deixar uma dica aqui pra vocês, que vários filmes que eu vou comentar aqui nesse vídeo, você pode assistir lá no streaming do Telecine. Olha só. Pra começar com o pé na porta, eles têm Akira, que é um anime que revolucionou a cultura pop, tanto em termos de animação como na criação do gênero cyberpunk. Também tem Ghost in the Shell, um filme que tem uma reflexão super profunda sobre os limites da humanidade com humanos e androides. E também recomendo muito Blade Runner 2049, Alita: Anjo de Combate e Robocop, que é um clássico dos anos 80. Além desses filmes, o Telecine tem mais de 2.000 títulos lá no catálogo deles, é muita opção de filme bom, que você pode assistir tanto pelo navegador de internet, como pelo aplicativo do Telecine. Você pode assinar o streaming direto aqui pela internet, é super rápido, eu fiz minha assinatura ali em 1 minutinho, já estava pronto. E aproveita que novos assinantes ganham 30 dias grátis na faixa. Então corre aqui no link da descrição para fazer sua maratona cyberpunk lá no Telecine. E agora vamos falar sobre a história do cyberpunk. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo nesse botãozinho. Se tá curtindo o tema e puder deixar aquele gostei, eu também agradeço muito, me ajuda demais. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Eu sempre tô falando do canal por lá. Então, para começar a falar sobre esse gênero cyberpunk, é interessante pra gente entender a origem desse gênero e o que formou esse estilo. Na década de 50, alguns autores de ficção começaram a se afastar do estilo de ficção científica focada em exploração, que era baseada em antigas ideias de colonialismo, onde a humanidade adquiria conhecimentos através da expansão espacial fora da Terra. Essa mudança fez alguns autores começarem a abordar outras formas de sci-fi, que focavam em dramas psicológicos e outros temas mais controversos, como causas políticas e até a sexualidade. E assim foram feitas obras como Duna, do Frank Herbert, e Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, livros que exploravam política e emoções em meio a inteligências artificiais e novas tecnologias. Só que, paralelo a essas mudanças da literatura, o contexto político e social dos Estados Unidos dessa época também estava passando por mudanças. A controversa guerra do Vietnã, os escândalos de corrupção do presidente Nixon e o aumento explosivo da criminalidade foram eventos marcantes dos anos 70, que deixaram um clima pessimista na sociedade em relação ao futuro. E outro ponto marcante dos anos 70 foram os avanços da tecnologia e o surgimento da computação moderna, que possibilitou o lançamento de computadores pessoais mais acessíveis, como o Apple II e o Atari 400. Essa expansão da computação acabou popularizando o conceito de inteligência artificial, o que fez essa ideia ganhar mais espaço na ficção científica, como em filmes como o Westworld, de 1973, que mostrava androides programados para o entretenimento humano. E todas essas influências sociais e culturais, nos anos 80, influenciaram o lançamento das obras que marcaram de vez o surgimento do estilo cyberpunk. Em 1982, o diretor Ridley Scott adaptou o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas no filme Blade Runner, que acompanhava a história do Deckard, um caçador de androides. O filme expandiu os conceitos do livro sobre inteligência artificial com replicantes humanoides que questionavam as diferenças entre humanos e máquinas, pelo fato deles desenvolverem emoções próprias, como os humanos orgânicos fazem. Painful live in fear, isn't it?
E o Blade Runner apresentava esses conflitos numa Los Angeles futurista distópica, onde grandes corporações dominam os rumos da sociedade de forma que nem a mais alta tecnologia pôde impedir a decadência da qualidade de vida. A ultraglobalização também é notável nos cenários de Blade Runner, onde a expansão da cultura asiática domina outdoors, letreiros e vários outros pontos da cidade. Um aspecto que foi motivado pela expansão tecnológica, econômica e cultural da Ásia na época do lançamento do filme. E depois de Blade Runner, o autor William Gibson lançou em 1984 o livro Neuromancer, que aperfeiçoaria de vez os conceitos que definem o gênero cyberpunk. No universo desse livro, as pessoas se conectam a uma espécie de matriz digital coletiva, acessada por uma rede de computadores. Tudo isso num mundo dominado por megacorporações, onde a tecnologia é tão avançada que já toma forma de implantes cibernéticos em humanos. E esse termo cyberpunk também foi criado na literatura, no conto intitulado Cyberpunk, escrito pelo Bruce Bathke em 1983. A história acompanhava um grupo de hackers adolescentes num mundo imerso em tecnologia. E para refletir a ideia do que era essa história, o Bruce Bathke já disse em entrevistas que queria criar uma palavra que significasse ao mesmo tempo alta tecnologia e atitude punk. E com essa união desses dois termos, ele criou a palavra cyberpunk. E acontece que, paralelo a esse movimento cyberpunk no Ocidente, o Japão também viu a ascensão do cyberpunk por lá. Em 1982, foi lançado o mangá Akira, escrito e desenhado pelo Katsuhiro Otomo. De acordo com o próprio Katsuhiro, o mangá foi influenciado pelo futurismo de Star Wars e pelos quadrinhos franceses do Moebius. O que mostra como o Ocidente e o Oriente já trocavam influências artísticas nessa época. Akira se passa num cenário distópico futurista, depois que uma explosão destruiu a cidade de Tóquio. A trama acompanha o envolvimento de jovens membros de gangues com experimentos científicos do governo, que acabam despertando capacidades extraordinárias em seres humanos. E depois desses 3 lançamentos revolucionários, o gênero cyberpunk foi definitivamente estabelecido e caracterizado como um novo subgênero da ficção científica. E agora que a gente já viu a origem do cyberpunk, a gente pode ver as características mais marcantes desse estilo. A proposta principal e mais marcante do cyberpunk pode ser resumida no contraste entre high-tech e low-life, que é a diferença entre a alta tecnologia e a vida decadente. Nos mundos cyberpunk, a ciência alcança níveis elevadíssimos, o que é um reflexo das expectativas dos anos 80 pelos avanços da tecnologia. Mas essa expectativa é quebrada no cyberpunk, em universos onde os avanços da tecnologia não diminuem as diferenças entre classes sociais e também não aumentam a qualidade de vida da população geral. Por exemplo, a tecnologia de Blade Runner é tão avançada que pode ser usada para fabricar androides que conseguem trabalhar até melhor que os próprios seres humanos orgânicos. Mas esses avanços extraordinários da ciência não levaram benefícios diretos para a maior parte da população, que ainda trabalha em empregos mal remunerados e sem muita perspectiva de melhora de vida. A Rachel e o Deckard até questionam a falta de benefícios trazidos por essa alta tecnologia. It seems you feel our work is not a benefit to the public. E esse mesmo contexto também é visto em Alita, Anjo de Combate, numa sociedade que é dividida entre Salem, a cidade rica, bem estruturada, e a Cidade de Ferro, a região precária onde vive a maior parte da população. Acontece que as pessoas da Cidade de Ferro trabalham para gerar riquezas que são levadas para Salem através de grandes tubos de transporte, sendo que as pessoas da Cidade Baixa são proibidas de irem lá para cima. E dessa forma, a alta tecnologia de Salem mantém ela flutuando distante das pessoas da Cidade Baixa. É uma situação onde o high-tech de Salem é diretamente responsável pelo low-life da Cidade Baixa. I wonder what it's like up there. Better than this dump down here. E esse aspecto da tecnologia muitas vezes é justificado nesses universos cyberpunk por outro elemento que é muito clássico desse gênero, que são as grandes corporações ou até governos monopolizando o poder que dita os rumos da sociedade. Acontece que, geralmente nesses mundos cyberpunk, a tecnologia e a ciência são desenvolvidas por causa da ambição de grandes corporações para superarem as falhas do ser humano orgânico.
No próprio Blade Runner, a Tyrell constrói os replicantes para usá-los como mão de obra escrava na exploração espacial, para que mais e mais planetas sejam colonizados. E essa ideia também aparece em Akira, onde o governo faz experimentos científicos em crianças para induzir o desenvolvimento de poderes especiais nelas. Dessa forma, a natureza dessas crianças é alterada através da ciência, em processos que rompem a integridade do corpo humano. Tudo para que os poderes deles sejam usados a favor do governo. Nós temos que estudar este poder e aprender a controlá-lo. O mesmo tipo de intenção também pode ser visto em Robocop, lá dos anos 80, quando a empresa OCP manipula a ação de policiais para que eles sejam feridos em combate e transformados pela empresa no androide Robocop, uma máquina perfeita para o combate ao crime. Então a empresa tem um esquema de desenvolvimento científico todo focado na invasão da vulnerabilidade humana. He doesn't have a name. He's got a program. He's product. Is that clear? E é por causa dessa natureza corrupta do mundo cyberpunk que os protagonistas dessas histórias seguem a linha de anti-heróis, sendo rebeldes, hackers e excluídos da sociedade, que se rebelam contra os poderes do governo e das grandes corporações. Em Ghost in the Shell, a Major Kusanagi é uma oficial que trabalha numa divisão de segurança e inteligência do próprio governo. Mas ao longo da história, ela vai descobrindo planos corruptos de outras divisões governamentais, o que faz a Major se rebelar contra os interesses políticos do governo. Então o filme apresenta a Kusanagi como uma ferramenta do próprio governo, para que a rebeldia dela rompa o sistema de dentro para fora. E se um cérebro cibernético pudesse gerar sua própria alma, criar uma alma sozinha? E se conseguisse, qual seria a importância de ser humano, então? Essa mesma ideia de rebelde também vale para o Kay, de Blade Runner 2049, que é um replicante fabricado para caçar replicantes rebeldes. Ao longo da história, ele questiona a própria identidade dele como um androide, o que faz ele ultrapassar uma barreira ética proibida para os replicantes. E por causa disso, ele mesmo se torna um replicante rebelde. Mas essas revoltas do Kay e da Kusanagi são muito mais do que só rebeldias ideológicas, porque eles se voltam contra o sistema quando questionam a identidade deles, pelo fato dos dois terem corpos de androides. Acontece que um dos debates mais interessantes do cyberpunk, talvez o mais interessante de todos, é a reflexão sobre os limites que diferem os humanos e máquinas. Em Ghost in the Shell, o filme mostra um sistema digital que passou a reconhecer a sua própria existência, o que faz ele ter a vontade de se fundir a um organismo orgânico vivo, o que mostra que fraquezas como a mortalidade são parte da essência da vida. Em Blade Runner, essa reflexão é vista nos questionamentos do Deckard sobre diferenças entre humanos e replicantes. No filme, o teste que ele aplica para detectar a natureza de um replicante funciona através da reação emocional dos androides, definindo que a barreira final entre humanos e máquinas é a legitimidade dos sentimentos. Mas ao longo da trama, o Deckard vai compartilhando experiências sentimentais e empáticas com outros replicantes. Ele sente um amor recíproco por uma replicante e até compartilha o mesmo medo da morte que um androide inimigo sente. Até que no fim da história, o Roy Batty, o vilão da trama, salva a vida do Deckard, mostrando que um replicante compreendeu tão profundamente o valor da vida que usou suas últimas forças para preservar a existência do Deckard. Essa atitude é super significativa porque Roy Batty era um replicante de combate, feito para lutar, o que mostra que ele criou uma identidade própria maior que a programação dele, através dos sentimentos que ele desenvolveu em contato com outras pessoas. E essa legitimidade de sentimentos é a coisa mais humana que pode haver na existência. E é isso que é a coisa mais cyberpunk possível.
Então é isso, meus amigos. Esse foi meu vídeo sobre o gênero cyberpunk, de sci-fi, essa temática que eu tanto curto. Inclusive, reforço a dica para vocês que os filmes que eu comentei aqui nesse vídeo como exemplo do que é o cyberpunk, você pode assistir lá no Telecine. Aproveita, é só você clicar aqui no link da descrição. E se você curtiu o vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E me ajuda mais ainda se você puder compartilhar com seus amigos, mostrar esse vídeo para quem curte cyberpunk. Se você for novo aqui no canal, te convido a se inscrever também e dar uma olhada nas playlists aqui embaixo que tem todos os links para vídeos de diferentes temas. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.